Olá, me chamo Socorro Nogueira Chucuru, sou formada em Biologia, tenho pós-graduação em Biologia e as Novas Tecnologias e hoje eu vou falar para vocês sobre a puberdade. Então, antes de começar o nosso assunto, deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal e vamos lá, Socorro Nogueira Chucuru. Vamos lá. A puberdade é um período de intensas modificações no corpo de meninas e meninos, que os prepara para a vida adulta e para o início da fase reprodutiva. Na puberdade, é o nome dado ao período de transição entre a infância e a fase adulta e acontece em meninas entre os 8 e 13 anos de idade e os meninos entre 9 e 14 anos. Essa fase ela é marcada principalmente pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e o início da fase reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher. Nas meninas, o primeiro sinal da puberdade é o surgimento do chamado broto mamário, enquanto que nos meninos é o aumento dos testículos. Alterações comuns na puberdade. Durante a puberdade, uma série de alterações acontecem no corpo do indivíduo e o leva à maturação sexual e à capacidade de reprodução. Nesse momento, observa-se um desenvolvimento físico, mas também mental e social. O início da puberdade é influenciado por uma série de fatores, incluindo fatores psicológicos, genéticos, condições ambientais e até mesmo a saúde do indivíduo e sua nutrição. Nessa etapa, o indivíduo perceberá, entre outras alterações, o surgimento de pelos, modificações na oleosidade da pele, surgimento das mamas em meninas e aumento dos testículos em meninos. De uma maneira geral, podemos dizer que independentemente do sexo. Quer dizer que nesse período, o menino vai estar auto se conhecendo e vai começar a crescer pelos nas regiões, tanto do pênis como também do embaixo do braço. E as meninas, as mamas vai crescer um pouco. As principais modificações que ocorrem na puberdade são estirão puberal, rápido crescimento em estatura que dura cerca de 2 a 4 anos, desenvolvimento do sistema reprodutor, desenvolvimento do sistema esquelético e muscular, aparecimento de caracteres sexuais secundários. Quer dizer, essa modificação, a criança, tanto menino como menina, ela vai começar a crescer, a se desenvolver. E, consequentemente, é importante destacar que adolescentes na mesma idade podem estar em fases diferentes da puberdade. Sendo assim, o corpo de uma menina de 11 anos, por exemplo, não obrigatoriamente apresentará as mesmas características de outra de uma mesma idade. Vejam essa imagem do menino. Aqui nessa fase da puberdade, ele já começa a criar uns pelinhos pelo rosto e já começa a querer fazer a barba. Na puberdade masculina, o menino enfrenta modificações em seu corpo, que o prepara para a fase adulta e o deixa apto para a reprodução. Vejam bem essa imagem aqui, as fases etárias dos meninos aqui nessa fase, nessa imagem. Começa a criar pelos no nariz, embaixo do braço. Começam as paqueras, a querer se interessar pelas meninas. Nessa outra imagem vocês veem bem. Veja a seguir os principais eventos que ocorrem na puberdade masculina. Aceleração da velocidade do crescimento, aumento da secreção dos hormônios sexuais. Nos homens, observa-se uma maior quantidade de testosterona, que é o hormônio masculino, aumento do volume do testículo. A pele escrotal torna-se avermelhada e apresenta modificação na textura. Aumento do pênis, tanto em comprimento quanto em diâmetro. Surgimento dos pelos púbicos. Crescimento dos pelos faciais. Aumento da massa muscular. Alteração na voz, a voz atinge timbre mais grave. É quando o menino começa a modificar a sua voz, é quando a voz do menino começa a ficar mais forte, mais grave.
A puberdade feminina. Essa imagem mostra bem. Começa o período menstrual e em algumas garotas começam a ter muitas dores, que são as cólicas menstruais. Na puberdade feminina, observa-se modificações no corpo da menina, que a prepara para a fase adulta e a reprodução. Olhem bem essa imagem e vejam a modificação que é feita. Aqui está todo o ciclo de vida da menina até chegar à fase adulta, nessa imagem aqui. Desde ela criancinha, a pré-adolescente, adolescente e se tornando adulta. Aqui é outra imagem, nessa fase da adolescência, da puberdade, onde começa a fazer as amizades e onde começa também, a menina começa também a sentir-se isolada, onde ela fica mais restrita com o seu eu pessoal. Então é nessa fase que ela começa a fazer as amizades. Essa outra imagem, ela mostra bem a menina quando ela começa a se observar. Quando ela começa a se olhar no espelho, a olhar o seu corpo, a ver as modificações que ele está sendo feito. Então, essa é uma fase da menina que ela tem que ser bastante observada, porque ela tá tendo toda a sua mudança. Então, ela tem que ter um olhar para si mesma, para dentro dela. E conversar com a mãe sobre as suas modificações no seu corpo. Aqui está mostrando essa outra imagem, está mostrando a fase desde o menino, como a da menina, até chegar à sua fase de adolescente. Dentre os principais eventos relacionados com a puberdade feminina, destacam-se aceleração da velocidade de crescimento, aumento da secreção dos hormônios sexuais nas mulheres, observa-se uma maior concentração do hormônio estrogênio e progesterona, surgimento dos brotos mamários e desenvolvimento posterior dos seios. Aumento do acúmulo de gordura no quadril, nádegas e coxas. Surgimento dos pelos púbicos e menarca, que é o primeiro fluxo menstrual. Que o primeiro fluxo menstrual da menina chama-se menarca, certo? Nós mulheres, a gente não gosta muito dessa gordura no quadril, mas infelizmente todas nós, quando passamos da fase de criança para pré-adolescente, a gente já começa a ficar mais cheinha. Nem todas as meninas ficam mais cheinhas, né? Vai depender também da sua genética. Durante a puberdade feminina, sem dúvida, um dos pontos mais importantes e impactantes na vida da menina é a menarca, ou seja, a primeira menstruação. Geralmente ela acontece 2 anos após o aparecimento das mamas. A menstruação pode ser definida como a decamação do endométrio do útero. A menstruação marca o início do ciclo menstrual, o qual dura em média 28 dias. A puberdade precoce acontece tanto em meninos quanto em meninas e caracteriza-se por o início da puberdade antes da idade geralmente esperada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, considera-se como puberdade precoce aquela que surge antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 anos em meninos. Estima-se que a puberdade precoce é cerca de 10 a 23 vezes mais frequente em meninas. A puberdade precoce pode desencadear algumas consequências, sendo necessárias, portanto, a atenção nesses casos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as principais consequências da puberdade precoce são transtorno psicológico de comportamento, maiores riscos de abuso sexual, baixa estatura quando adulto, aumento do risco de obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e alguns tipos de câncer. A puberdade precoce tem tratamento e dependerá de sua causa. Geralmente são administrados medicamentos que visam retardar o desenvolvimento. A interrupção desse tratamento é feita em geral quando a menina apresenta idade óssea entre os 12 e 12 anos e meio, 5 anos e meio, e os meninos entre os 13 e 13 anos e meio. Em alguns casos é necessário cirurgia para tratar o problema. No final da puberdade, a puberdade termina por volta dos 18 anos de idade.
Nesse momento termina o crescimento físico e também o amadurecimento do sistema genital. Essa imagem mostra bem, o menino se tornou adolescente, a menina se tornou adolescente. Aqui nessa outra imagem você está vendo assim o que está a acontecer. As modificações que aconteceu durante o desenvolvimento tanto da menina quanto do menino. Essa outra imagem aqui já mostra o envolvimento dos meninos e das meninas com a puberdade, terminando a puberdade e já entrando na adolescência. Os meninos e as meninas eles começam a fazer ciclos, a ter amizades, a se conhecer, a ter interesse um pelo outro. Então é nessa fase que se deve ter um cuidado a mais para que não aconteça o que não se quer, que é uma gravidez indesejada. Aqui. Ficamos por aqui.